Que responsabilidade. Legal. Para mim é sempre motivo de alegria estar ministrando a sua palavra. Sempre com muito temor e tremor diante da presença dele. Porque a palavra dele é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até o mais fundo de nossas almas. Onde uma palavra de um amigo, um abraço, não pode chegar, a palavra do Senhor, ela chega. E ela vem reparando tudo. Ela esquadrinha. Ele nos conhece por completo. Marcos capítulo 10. O último culto do ano. A partir do verso 32. Todos acharam? Somente acompanha, por gentileza. Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e se maravilharam e o seguiam atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão os gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: conceda-nos que a tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ser batizados com o batismo que eu vos batizo? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim a concedê-lo, mas isso era para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, os chamando assim, disse: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós será assim: antes que qualquer entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É um texto bastante conhecido e o pastor Henrique ele tem trabalhado, né, nessa temática, onde é para nós servirmos
Se é para servir, sirva com alegria. Eu acho que ele enfatizando servir com alegria é um dos pontos. Por que com alegria? Uma pergunta. Porque há pessoas que servem, mas servem por servir. Servem porque, na medida que eles estão servindo, eles estão sendo vistos de alguma maneira. Só que quando a gente começa a entender um pouco a história e se aprofundar dentro da exegese, dentro do contexto histórico, os versículos que eu li primeiro, 32 em diante, Jesus ele vem narrando um ato que em breve aconteceria. E o que era? Era ele ser entregue nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos governantes da época, Pilatos. Ou seja, Jesus está falando para aqueles a qual ele mesmo os ensinou, os separou, que está chegando a hora de ser entregue. E ser entregue o quê? A morte. A mão daqueles que, de certa forma, o vingaria, o mataria. Só que quando Jesus ele vai falando isso para os discípulos, a caminho, né, de Jerusalém, os 12, eles não entendem. Aqueles que estavam junto a Jesus desde o início do seu ministério, desde os 30 anos ali de Jesus, eles não conseguem entender que todo esse tempo, todo esse período dos 3 anos que Jesus estava ali com eles, servindo, vendo morto se levantar, paralítico andar, cego enxergar, diversos milagres e ensinamentos, eles não conseguiram entender. E um momento em que Jesus ele estava precisando até mesmo de um afago, presbítero William, de um amigo, de pessoas que estivessem ali com ele para servi-lo, eles não entenderam. Eles não entenderam. E Tiago, né, e João, a ambição deles é estar à direita de Jesus. Uma à direita e outra à esquerda. Porque eles acham, quando você vai buscar o contexto histórico dos judeus com o povo romano, era uma guerra que não tinha fim. E eles achavam que viria um Senhor para poder brigar pelas causas deles. E eles achavam que esse Senhor era o próprio Cristo. Só que não seja. Só que a forma que eles achavam é que Jesus ele viria com espada. É que Jesus viria com lança. É que Jesus ele viria com um exército para poder pelejar a favor do povo judeu. Só que Jesus ele veio diferente, quebrando protocolos. Jesus ele veio com amor, onde eles achavam que Jesus ele viria através da guerra, da lança, através de cavalos. E ele se surpreende, porque a ambição de João e Tiago, eles estavam presos nas coisas terrenas. A todo tempo, com Jesus, ele aprendendo o que era do céu, o que era servir, e eles preocupados o que era terreno, o que era status, o que era momentaneamente um período que se passaria aqui na terra.
Só que a todo tempo, Jesus, ele vem explicando e vem ensinando para eles que eles estavam na terra, mas eles não eram dessa terra. E a história lá vai se desencadeando para um momento a qual eles não esperavam. Jesus fala ali da morte dele, que ele estava prestes a morrer, a ser entregue na mão do até então inteligentes, da época, escribas, pessoas que eram escrivães e tinham um alto conhecimento. E os 12, eles até ficam revoltados. Na minha natureza humana, eu entendo João ali e entendo Tiago, porque eles querem estar ali ao lado de Jesus, eles querem um lugar de honra, eles querem um lugar de um outdoor onde eles pudessem ser vistos. Ele até fala que pode beber do cálice. E ele dá certeza. Só que sabemos nós que o cálice que está falando aqui, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele vira para Deus e fala assim: se Deus, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. A carne de Jesus tremia. A sua natureza humana estava fazendo sentido ali para ele. A Bíblia não nos relata que Deus respondeu ele: Susana, mas foi o suficiente para Jesus entender. Eu tenho que cumprir. O propósito está aí. Deus, ele já tinha premeditado isso. Mas como um Deus que manda o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, a carne está tremendo. Ele deixou sua glória. Ele deixou sua glória. Ele deixou sua glória. E o motivo é para que eu e você estivéssemos aqui. Às vezes a gente não entende. A gente não tem dimensão do que é um Senhor, do que é Deus deixar a sua glória para morrer por pessoas como eu e você. A gente não tem essa dimensão do que é serviço, do que é servir. Porque quando a gente vai buscar ali no original o que é servir, nada mais é do que escravo. E quem quer ser visto como escravo? Quem quer ser visto como escravo? Ninguém. O escravo daquela época nada mais é do que pessoas que às vezes não tinham condição de ter
um lugar para morar, eles se sujeitavam a serviço das pessoas que tinham uma condição melhor, em troca de moradia e alimento. E hoje, no Google, quando tu vai buscar no Google serviço, nada mais é do que pessoas que servem outras pessoas que têm um padrão de vida mais elevado. Logo, esse nós chamamos de patrões. E seja um empregado, seja uma empregada, só que o servir de todo modo no Evangelho, quando se enraiza, né, no hebraico, ele se firma em escravo. E a gente olha essa frase como um peso. Mas Paulo, ele deixa um ensinamento para a gente que lá em Gálatas, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 20, ele vai dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele dizendo que ele já não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele já não mais responde por si, porque tudo aquilo que ele faz para o nome de Cristo ser glorificado. E muitas das vezes a gente não se coloca nessa posição de escravo, nessa posição de servir ao Senhor, porque de fato Deus ele também nos deu a liberdade. Só que quando nós confessamos que nós temos a liberdade, nós não temos parte com Ele. Porque o homem que é livre, ele segue o que o seu coração diz. O homem que é livre, ele segue aquilo que ele quer seguir, ponto final. Mas o homem que entendeu o que é serviço, e ele chegou aqui num grande dia e falou: Senhor, eu entrego minha vida para ti. Pai, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Este aí, ele entende que quando ele está vivo, é para poder fazer a vontade de Deus. E se ele morrer, é lucro. Se está vivo, é para fazer a vontade de Deus. Se ele morre, ele vai estar com Deus. E porque a igreja brasileira, num todo, não vive avivamento, não vive constantes milagres, não vive as proezas do Espírito Santo de Deus. Primeiro, a gente não sabe o que é servir. A gente não sabe o que é servir. Porque servir, gente, ele vai muito além de eu estar aqui pregando. Servir vai muito além de eu ser um líder, ministério de louvor ou da célula. Quem é servo, ele não precisa servir. Quem é servo, ele é servo quando o pastor está vendo, mas ele também é servo quando não tem ninguém vendo. O maior dentre nós, ele deixou a sua glória para servir. O maior exemplo foi ele. E o que ele estava tentando falar ali para os discípulos? Seja minha cópia, seja como eu, porque você está preocupado onde você vai sentar, você está preocupado onde você vai pregar, com quem você vai falar,
vai se vestir. Aí Jesus, a missão dele se preocupando com o próximo dele, Tiago, João, ali os discípulos, e eles preocupados com o status, e eles preocupados com aquilo que é terreno. Se colocar numa posição onde as pessoas elas te menosprezam, é ruim. Só que as coisas de Deus, ela é para confundir as coisas que é terreno. Não é à toa que Jesus ele vai dizer que aquele que quiser ser o primeiro, seja o menor. E aquele que quiser ser servido, sirva a todos. Só que na visão humana, aquele que serve, ele é pequeno e ele vai continuar sendo pequeno. Só que na visão daquele que entende o que é celestial, ele não serve porque ele entende que ele é grande. Ele serve entendendo que ele é menor. Mas diante de um Deus que conhece o meu e teu coração, ele te faz sentar entre os príncipes e princesas, entre os reis e rainhas. É só o Senhor que faz, Jorge. Eu tenho lido um pouco sobre um homem, Charles Felin. Este foi um homem que marcou a sua geração. E ele escreve um livro, né, que é cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. E ali ele vem narrando mais ou menos 27 erros ou pecados que estão instalados dentro da igreja. E um dos motivos da igreja não ser avivada é por causa desses pecados. São eles o fato de nós não acreditarmos naquilo que nós pregamos, nós não darmos crédito àquilo que oramos, de nós, muitas das vezes, negligenciarmos na oração, na consagração, no jejuar, no orar, na leitura da palavra. Ali ele foi citando coisas que a minha alma ela foi rasgando. Porque tudo aquilo que nos confronta e a gente aceita, há resultados. E ele falando que quantas exortações do Espírito Santo, quantos ensinamentos, e nós não darmos crédito à voz de Deus, do Espírito Santo, esses são os motivos pela qual
continuamos na mesmice, na miséria, continuamos na mediocridade, porque não servimos com excelência. Sendo que a palavra ela mesma nos diz que aquilo que tu colocar as mãos, fazeis com toda a sua força, com todo o seu vigor. Ou seja, faz. Certa vez um homem africano, ele diz que a igreja brasileira não tem cristão. Isso é motivo de vergonha para a gente. Porque onde um país é laico, onde nós temos livre acesso para mencionar o nome de Cristo, tu não vê um avivamento constante. Tu não vê o paralítico correndo pela rua. Tu não vê o cego falando que entrou por essas portas ali e foi curado, passou a enxergar. Isso é por causa de nós. Onde a gente pode sim, nos reunimos para poder glorificar o nome do Senhor, estarmos em comunhão, e a gente se cala. E olha que aqui nem é perseguido. Isso daí que está acontecendo agora, nem é nada. Essa política meia boca, que tem se levantado, entre aspas, contra a gente, contra a igreja, isso não é nada. Tem pessoas sendo decapitadas porque falam o nome de Cristo. Tem pessoas sendo esquartejadas porque pregam o evangelho, fala que em qualquer momento ele vai voltar, que ele cura, que ele é amor. E nós, a gente não vive o avivamento. Aonde nós damos mais vazão para aquilo que é nosso, trabalho, família, situações pessoais, aonde o pastor Henrique até falou aqui, que às vezes ele se cobra por não ter tido um pouco mais das 24 horas para ele resolver os seus problemas. Quantas vezes nós negligenciamos em dobrarmos nossos joelhos e orarmos e abrir a palavra e lermos, termos esse momento de comunhão com Cristo. Esse moço, ele narra que quando ele recebe um revestimento, a gente vai falar ali de Atos 2, né? Se vocês pegarem um pouquinho antes da descida do Espírito Santo, vocês vão perceber que os discípulos eles estão cegos. Eles estão pensando em todo momento ali, pô, Jesus foi. Como será a nossa vida sem ele aqui? Jesus vira para eles, deixou o voo, mas eu deixarei um consolador. Só que quando eles permanecem ali onde Jesus falou para eles permanecerem, eles obedecem à voz do Senhor. E ali o capítulo 2, né, de Atos dos Apóstolos, ele vem narrando que como um vento de um som, né, veemente, impetuoso, toma todos que estavam ali. Eles são revestidos. O significado desse revestimento, poder.
acompanhado de autoridade. E perceba que o que acontece quando Pedro começa a pregar não é algo natural, gente. Na minha visão, até algumas horas atrás era. Mas perceba que não é natural. O pessoal começa a entender outras línguas ali. Eles acham até que eles estão bêbados. De tamanha a glória que desce naquele lugar. Só que há um momento que Pedro ele começa, eu preciso pregar. Eu preciso pregar. E ele prega, gente. Se é o Pedrão antes do revestimento, ele não ia ganhar ali 3.000 almas. Não ia! E esse homem, ele conta que ele foi revestido. Ele chegava em alguns lugares. Ele nem precisava, às vezes, começar a falar. Lembra de Moisés? Quando ele subia no monte, quando descia, o seu rosto resplandecia a glória de Deus? Tamanha intimidade. Era assim com esse homem. As pessoas começavam a se derramar, a chorar. Começavam a ser batizadas com o Espírito Santo por causa de um homem que tinha vida no altar do Senhor. Se separava, buscava. Esses homens, Noé, Benerim, há pouco tempo. Porque os nossos olhos muitas das vezes não despertam para aquilo que Deus já tem feito em alguns lugares, mas no Brasil não, gente. Porque a igreja brasileira precisa se posicionar. Começando por mim. Se começar por você também, a gente pode fazer diferença nessa comunidade. Às vezes, a gente não vai nem precisar sair ali, ó. Ali para fora. A glória vai ser tanta que ao passarem por ali, ó, eu quero ir ali. O que está acontecendo naquele lugar ali? Eu quero entrar ali. Servir. Servir. Percebe que os bonitões ali, os 10 ali, se incomodam com Tiago e João. Já viu alguém se incomodando porque alguém está limpando a igreja? Eu já. Fala que limpou igual a cara. Fala que está mal limpo. Mas pegar para fazer. Pegar para fazer são poucos. Não julgar o seu irmão e falar assim, na próxima vez me chama que eu vou estar contigo. São poucos. Fofoca.
pastor. E eu, graças a Deus, tenho maior facilidade de, quando a pessoa começar, ó, procura a pessoa. Ah, estou conseguindo resolver, procura o pastor. Procura teu. Você que dá ouvido a fofoqueiro, você também é fofoqueiro. E uns dias atrás, eu estava vendo uma pregação, pastor. Isso é engraçado. E o pastor estava falando assim, você que dá ouvido à fofoca, e constantemente você está ali, ó, com os irmãozinhos da fofoca, seu lugar está reservado no inferno. Eu falei, que é isso, Jesus? Aí ele falou, iniquidade. Você sabe o que você está fazendo. E mesmo assim você está emprestando o teu ouvido para a boca de Satanás. Mas Jesus, chamando-os assim, disse, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam. Os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes qualquer que entre vós quiser ser grande. Olha Jesus falando. Será vosso serviçal, ou seja, você vai me servir. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, esse servirá a todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Já imaginou Jesus passando na vida dolorosa? Ele carregando uma cruz que não era para ele, em um dobro de tamanho dele. Os historiadores vão dizer que ele tomou 39 chibatadas. Essas chibatadas eram compostas por aços, uma vez que jogava e puxava, vinham carne sobre esses chicotes. E alguns estudiosos da Bíblia narram que pessoas nem chegavam a 15 ou 20 chibatadas, chicotadas, e morriam antes de chegar até o local que ergueriam a cruz. Jesus, ele suportou 39. Seus braços foram pregados no madeiro. Os seus pés foram juntos. E vocês depois buscarem o estudo pela medicina, o que Jesus passou, a gente não duraria 5 minutos. Os nervos dele sendo rebentados. E o mais doloroso para mim é saber que nesse momento ele passa como um cordeiro matador. E ele não grita, Suzana. Normalmente, quando nós damos uma topada, caímos em algum lugar, para poder se esvaziar da dor que nós sentimos, a gente grita, fala, ai!
A gente dá um berro porque a gente entende que esse berro ele alivia a nossa dor. Outras pessoas pecam até xingando. Mas o Senhor, pastor Marcos, ele não deu um grito. Ele não deu um ai a serviço para mim e para você. No lugar de água, deram vinagre para ele. Aqueles que diziam que ia estar com ele e que ia beber do cálice dele, subiram todo. Ele foi rejeitado dentre aqueles que diziam: eu te amo, Senhor, estou contigo. E muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, eu estou contigo até o final. Mas quando aperta um pouquinho, a gente vira as costas para ele. A sua misericórdia, o seu amor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Saia hoje daqui entendendo isso. Que nós precisamos ser irmãos. E nós precisamos estar na mesma direção. No mesmo propósito. Isso aqui Deus está me dando agora. Jesus, líder, pastor deles. Jesus tentando fazer que eles pudessem entender qual seria o destino de Jesus. E eles não estavam entendendo. Muitas das vezes, nós como membros de ovelhas, não entendemos a visão do pastor. Só que o problema não está em não entender a visão do pastor. O problema está em você não entender e compartilhar com o irmão A e com o irmão B que o pastor está na visão errada. Quem é o anjo da igreja? Não sou eu. Não é você. Se você é ovelha, procura teu pastor e fala: pastor, não estou entendendo essa visão. Não estou entendendo esse propósito que o Senhor está nos ensinando. Me explica novamente, não, por favor. É desses cochichos que muitas das vezes Satanás semeia a rebelião na igreja. É desses não entendimentos de você achar que você que está aí embaixo, de eu que estou aqui pregando, estou à frente de um camarada que quem levantou foi Deus. Isso não existe. Isso não existe. Deus, ele não passa por cima de liderança. Deus, ele não desonra a liderança, por mais que ela esteja errada. É Deus que se encarrega de derrubar. É Deus que se encarrega de tirar. Nós, não mesmo. Deus, ele rejeitou Saul. Ele rejeitou o reinado de Saul. Quando o profeta Samuel queria insistir
Deus vira para ele: como você intercede por alguém que meu coração já rejeitou? E se você for ver a história, Davi ele teve diversas chances de matar Saul, mas ele entende que para ele ser colocado num lugar, numa posição de rei, ele não precisava sujar suas mãos com sangue, respeitando a autoridade, mesmo ele sabendo que essa autoridade queria o matar. Coloque de pé, por gentileza. Aqui, então. Existe uma diferença de alguém que vem para o culto e de alguém que veio entregar o culto. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar, porque essa palavra que o homem de Deus trouxe é uma palavra muito poderosa. Narablashuri como naragasa. Senhor, é uma palavra, pastor, foi uma palavra que não me fez pular, não me fez plantar bananeira, porque de repente você é aquele tipo de crente que gosta de frase de efeito. Você é aquele tipo de crente, talvez, que gosta de frase de efeito, para mexer com o seu emocional e te entusiasmar. A presença é algo que a gente atrai. Na Arábia, e a gente atrai invocando. Você invoca com o seu glória, com o seu aleluia, com a sua oração. A pergunta é: o que você fez no momento da palavra? Adorou? Aprendeu? Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Tu não mudou, Senhor. Tu é o mesmo. Mas para muitas pessoas, vir à igreja é o suficiente. Se ele sentiu a presença ou não, não faz diferença alguma. Ele não está muito interessado em saber se tu recebeu o culto dele. Senhor, realiza uma metanoia na nossa mente. Como teu servo muito bem disse, Senhor, o avivamento não começa no outro. O avivamento começa em cada um de nós, no individual. E o Senhor liberou essa palavra para o meu coração. Se é para servirmos, que sirvamos com alegria. Cada um de nós tem uma maneira de expressar sua alegria. Tem gente que dança, tem gente que sorri, tem gente que fala muito. Nós não queremos rasgar vestes. Nós queremos rasgar o nosso coração diante da tua presença, Senhor. Senhor, nesse momento, a gente não está nem aí para quem veio. Para quem não veio, a gente está voltado para o Senhor. Alabada Sarabarai. Porque na realidade, Senhor, o que acontece no culto é um reflexo
daquilo que a gente vive no a sós contigo, Senhor. E se a gente não tem hábito de viver o a sós, se não tem nada para me empolgar, o culto não serve. Varão, traz um avivamento para dentro do nosso coração. Traz o avivamento para dentro do nosso coração. Como diz a tua palavra, e serei achado de vós. Se me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, nos leva a te buscar de todo o nosso coração. Senhor, esse culto coletivo está acabando. E a gente vai para casa. Mas o culto individual não acaba nunca, Senhor. Porque a nossa vida é um culto. Por isso eu quero te pedir, Jesus. Nós queremos tirar a sandália dos nossos pés. Porque a terra que é a tua presença é santa. Envia o colírio, Jesus, do céu. Pinga nos nossos olhos. Para a gente ter visões. Porque visões não é privilégio de uns. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, toma as nossas mãos, o serviço que a gente te presta, com as nossas mãos, que seja de excelência. Troca a nossa veste espiritual, varão. Aquele que está aqui hoje aberto, se apresenta diante de cada um de nós. Anjo do Senhor, vai trocando a nossa veste. Se a gente está com uma veste inadequada, troca a nossa veste espiritual e libera o renovo. Como Narablachuri que levarás. Feche os seus olhos. Libera o renovo, Senhor. Faz o azeite descer sobre a cabeça, sobre a barba, tocar os pés, para a gente declarar o Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tira a mentira da nossa vida. Tira a hipocrisia da nossa vida. Tira a vaidade da nossa vida. Tira o orgulho da nossa vida. E nos dê, Senhor, um coração igual ao teu. Em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, irmãos.